Você que entende de futebol, você sabe que ontem a seleção brasileira não entrou em campo, tá? Ontem tivemos Vinícius Júnior contra a seleção de Marrocos. Temos que dizer assim, tá? Porque o restante dos jogadores, tirando Vinícius Júnior, não entrou em campo. Então vamos colocar assim, tá? Vamos começar o vídeo de hoje assim. Ontem, né, pela Copa do Mundo, tivemos a estreia de Vinícius Júnior contra a seleção de Marrocos. Ah, Fábio, por que tu não coloca a seleção brasileira? Me diga aí, me diga, você que entende de futebol, você que vive atualizado, que vive pesquisando sobre futebol, me diga aí, quem foi que jogou bola ontem na seleção brasileira, a não ser Vinícius Júnior e, e Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, porque o técnico da seleção brasileira, o Marcelo Ancelotti, viu que ninguém estava jogando nada. Então, o que foi que ele fez? Vou mudar, né, para ver se faz algo de diferente, ver se começa a jogar, porque até então só quem jogou bola no primeiro tempo foi a seleção do Marrocos. Tem muitos comentaristas por aí, de emissoras, de rádio, enfim. Cada cara tem sua opinião, né? Muitos comentaristas por aí estão dizendo até hoje que esse empate do Brasil tem um sabor de derrota. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com a opinião deles, tá? Como eu acabei de falar, cada um tem a sua opinião. Mas o que os comentaristas, os radialistas de televisão, enfim, estão dizendo aí que o empate do Brasil ontem foi com sabor de derrota, eu não concordo. Por que, Fábio, tu não concorda? Porque eu assisti o jogo ontem, tá? E bem antes do jogo começar, 2, 3 dias antes, eu deixei aí uns 2, 3 vídeos aí falando que o jogo não seria fácil, que a seleção do Marrocos está bem preparada, bem montada, bem treinada, né? Quem assistiu os amistosos dela viu que é uma seleção bem treinada e com esse jogo contra o Brasil, eles não iriam ficar se defendendo, não. Eles iam para cima e foi o que aconteceu. Eles vieram para cima, tá? No primeiro tempo, poderia ali, né? Não é exagero, não, que eu vou falar, não, tá, família? Eu assisti o jogo, eu vi. Você assistiu, você também sabe o que eu estou falando. O primeiro tempo ali era para ser os 2 ou 3 para a seleção do Marrocos. Por quê? Porque o Brasil não entrou em campo. O Brasil não jogou. O Brasil veio jogar um pouquinho, depois que tomou o gol, né? Porque ontem a zaga, horrível, péssimo. Meio de campo, cadê? Não tem meio de campo. O Thiago e o Vinícius Júnior têm que voltar para pegar a bola. Por quê? Porque a bola não está chegando até eles. Então assim, fica muito difícil uma seleção brasileira com um ranking, com a história que tem, com o peso da camisa e outras coisas a mais, numa estreia de Copa do Mundo, com todo respeito à seleção marroquina que jogou muito bem, tá? Se a seleção marroquina vencesse o Brasil, não é nada de anormal, estava tudo dentro dos conformes, né? Pelo futebol jogado, pela raça, pela determinação, pelo treinador que montou um time muito bem. Então, se a seleção do Marrocos tivesse vencido a seleção do Brasil ontem, na minha opinião, tudo normal, porque foi melhor nos dois tempos, tá? O Brasil só veio se acordar depois que tomou o gol e depois que o Marcelo fez algumas alterações ali. Mas mesmo assim, o Brasil ainda continuou pecando. No começo do jogo, quem assistiu viu que o Brasil parece que entrou muito ansioso, muito com aquele pensamento de ganhar, de vencer, de fazer logo o gol. E não é assim, tá? O Brasil estava errando passes de 1 metro, 1 metro assim de distância. Estava errando passe. Não pode acontecer com uma seleção brasileira, principalmente em Copa do Mundo, tá? Porque você não pode perder ponto, porque são 3 jogos, tá? No outro jogo que tivemos, a Escócia venceu o seu jogo de 1-0 para o Haiti. Então o Brasil tem que ganhar o próximo jogo contra a seleção de Haiti. Beleza?